galerinha concurseira, tudo certinho? Tudo belezinha? É isso aí, mais um bloco de resolução de questões da sua, da nossa, da minha, da tua plataforma Estou Preparado, do professor bonitão, elegante, mas pirangueiro, Isaqueu Silva. O que nós vamos estudar hoje, Emanuel? Abuso de autoridade, né? Então vamos ver umas questões aí sobre abuso de autoridade. Emanuel, mas essa lei aí não foi revogada, não? Ainda não, concurseiro, ainda não, galerinha concurseira, ainda não. Por quê? Porque a lei nova, que era para entrar em vigor, sofreu muitos vetos aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então é uma lei que ainda não entrou em vigor. Se ela não entrou em vigor, prevalece a lei anterior, que é essa, né, a 4898 de 1965, que nós vamos estudar. Beleza? Então vamos lá. Os casos que constituem abuso de autoridade, a forma de exercício do direito de representação e o processo de responsabilidade civil, responsabilidade administrativa, civil e penal, estão regulados pela Lei 4898, com base no que dispõe a referida lei, assinala a alternativa incorreta. Bora lá! Constitui abuso de autoridade qualquer atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Certo, né? Tá lá, ó, artigo 3º, anota aí, artigo 3º. Diz lá, constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção, à inviolabilidade do domicílio, ao sigilo da correspondência, à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. Olha aí a nossa questão. Além ao direito de reunião, à incolumidade física do indivíduo, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Então, letra A está o quê, neguinho? Correta, galerinha! Correta, letra A correta. Letra B. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, além de civil e penal. Tá certo. Por quê? A responsabilidade de quem comete abuso de autoridade são três. A responsabilidade é administrativa, a responsabilidade é penal e a responsabilidade é civil. Então, quem comete abuso de autoridade, ele vai poderá responder, né, por três responsabilidades: administrativa, civil e penal. Bora lá. A qual poderá consistir em penal, a qual ele está se referindo à responsabilidade penal, a qual poderá consistir em advertência, destituição de função, demissão, perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo de 3 anos. Errado. Por quê? Porque a responsabilidade penal ela diz o seguinte, artigo 6º, parágrafo 3º, a sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em multa de 100 a 5 mil cruzeiros. Eita! É antigona, né? Detenção por 10 dias a 6 meses. Peninha, ó. Perda do cargo
e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública pelo prazo de até 3 anos. Qual é o erro da questão? Primeiro, não cabe advertência, nem destituição da função, nem demissão. E o outro erro, não é por prazo de 3 anos, é por prazo de até 3 anos. Tá certo? Tranquilo? Então, letra B é a nossa resposta incorreta. Letra C. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa por um prazo de 1 a 5 anos. Certíssimo. Certíssimo, letra C. Letra D. Considera-se autoridade para os efeitos dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Certíssimo também, né? Então, comete abuso de autoridade qualquer indivíduo que exerce um cargo, exerce um emprego ou exerce uma função pública. Exemplo: senador, deputado, vereador, juiz, promotor. E ele diz ainda que transitoriamente sem remuneração. Exemplo disso aí, o mesário, na época das eleições, vai exercer uma função transitória e sem remuneração. Certíssimo, letra D. Letra E. O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam os respectivos processos. Certíssimo. Aquele que foi vítima de abuso de autoridade poderá representar a suposta autoridade culpada dirigindo petição a qualquer, ó, erro aí, ó, a qualquer órgão do Ministério Público, independentemente da competência daquela instituição para iniciar o processo junto à autoridade culpada. É errada a questão. Por quê? Porque o artigo 2º ele diz o seguinte: o direito de representação será exercido por meio de petição dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção. Então, não é dirigindo a qualquer órgão do Ministério Público ou a qualquer autoridade, porque o mesmo artigo 2º diz: dirigida ao órgão do Ministério Público quem tiver competência para iniciar o processo crime com autoridade culpada. Então, tem que ser a autoridade superior que tiver competência e tem que ser ao órgão do Ministério Público que tiver a competência. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, ele diz aqui, né, a letra A: aquele que foi vítima do abuso de autoridade poderá representar a suposta autoridade culpada dirigindo petição a qualquer órgão do Ministério Público. Errado. Letra B. O direito de representação será exercido por meio de petição dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção administrativa, ou erro aí, ou penal tão somente. Está errado. A responsabilidade são 3. Pode ser uma, mas também pode ser 3. Administrativa, penal e civil. Aí diz sanção administrativa ou penal tão somente, não. Faltou a civil. Errada a questão. Letra C. Estão sujeitos à prática de crime de abuso de autoridade toda autoridade pública que exerça cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e com ou sem remuneração. Questão que, galerinha concurseira? Certíssima, corretíssima.
né? Letra C, corretíssima. Letra D. Não pode constituir abuso de autoridade qualquer atentado praticado à liberdade de locomoção por parte da autoridade apontada durante licença ou férias remuneradas. Pode sim. Mesmo o cara estando de licença ou férias remuneradas, o indivíduo pode cometer abuso de autoridade sim. Como, Emanuel? Se ele utilizar o seu cargo para praticar. Então vamos lá, o cara está de férias lá, numa praia, sei lá, aí ele vai num barzinho lá da praia e diz, eu quero essa cerveja para tomar aqui. Aí o dono do bar, olha, meu amigo, é o seguinte, tem uma placa aí dizendo que é proibido vender cerveja na praia. Então, felizmente eu não posso. Aí ele pega a carteira, eu sou policial, eu sou delegado, eu sou promotor, eu sou juiz e eu quero essa cerveja aqui agora. Se você não vier, eu vou lhe prender por desacato à autoridade. Olha aí, abuso de poder durante as férias, tá certo? Então pode sim, desde que eu utilize, né, o meu cargo para praticar o crime, que é de abuso de autoridade, beleza? Letra E. Quando o abuso for cometido por agente da autoridade policial civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município de Cu pelo prazo de 5 a 10 anos. Não, pelo prazo de até 5 anos, né? Que está aqui, ó, no artigo 6º, parágrafo 5º, que diz: quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial civil ou militar de qualquer categoria, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da CUP por o prazo de 1 a 5 anos e não de 5 a 10 anos. Oitava questão. Assinala a alternativa correta. A terceira questão, no caso. Quanto ao cometimento do crime de abuso de autoridade, sujeita o agente público à imposição das seguintes sanções. Então, assinala a alternativa correta. Quanto ao cometimento do crime de abuso de autoridade, sujeita o agente público à imposição das seguintes sanções administrativas. Bora lá. Letra A, advertência e repreensão. B, destituição de função e inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo público, prazo de até 5 anos. Suspensão. C, suspensão do cargo e exoneração. D, demissão e readaptação. E, exoneração e transferência forçada. Veja que ele pede aqui a sanção administrativa. Ele pede a sanção administrativa. Então, veja. Eu tenho que ter, não é, o conhecimento específico de quais são as sanções administrativas em comparação às sanções penais e à sanção civil. Veja, letra B. Por que a letra B ela está errada? Emanuel, tu pulasse a A. Calma. Letra B. Por que ela está errada? Porque apesar da destituição de função ser uma das sanções administrativas previstas pela lei de abuso de autoridade, né? Lá no seu artigo 6º, parágrafo 1º, a linha D, a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública é uma sanção penal. Então, a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública é uma sanção penal. E o prazo correto seria por 3 anos e não 5. Letra C. Calma. Letra A, calma. Letra C. Também está errada, visto que a Lei 48/98
somente na suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias. Veja, a suspensão do cargo ou função ou posto será por prazo de 5 a 180 dias. Aí ele diz o quê? Suspensão do cargo e exoneração. Não. Exoneração não é penalidade. Exoneração não é penalidade. E a penalidade que diz lá é de 5 a 180 dias, com perda de vencimentos e vantagens. Não há qualquer menção à exoneração. Por quê? Porque exoneração não é penalidade. Beleza? Opção D, questão número D, também está errada, porque ela fala em readaptação. Ora, readaptação está lá em direito administrativo. É você estar readaptado a readaptar-se a uma nova função. Não é? Então, não tem nada a ver com penalidade. A penalidade é de demissão. E a demissão a bem do serviço público, que também está lá no artigo 6º, né? Parágrafo único, a linha E e F. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Não é? E a opção E também está errada. Por quê? Porque na opção E, ele fala em exoneração e transferência forçada. Já disse para vocês que exoneração não é penalidade, não é? E transferência forçada também não é uma penalidade que se aplica à lei de abuso de autoridade. Então sobrou o quê? A resposta, que é a letra A. Letra A diz o quê? Que, de acordo também com o artigo 6º, parágrafo 1º, não é parágrafo único, não. Eu falei na D, parágrafo único, é parágrafo 1º. A linha A e B, não é? Diz lá, repressão e advertência são sanções administrativas aplicadas de acordo com a gravidade do abuso cometido. Tá certo? Então, ó, resposta letra A. Terceira questão. Quarta questão. Determinado agente técnico judiciário da Vara do Trabalho de Teresópolis, Rio de Janeiro, ao notar que um cidadão está adentrando no fórum trabalhista utilizando em seu pescoço corrente de ouro com pingente de crucifixo cristão, ordena que o sujeito retire o adereço e guarde-o em seu bolso, pois estaria ele ofendendo a laicidade do Estado, ali instituída no átrio do prédio judiciário. O cidadão obedeceu a ordem do agente público. Diante do exposto, é correto afirmar que o agente cometeu. Veja, na minha opinião, está certo o agente, na minha opinião, mas por quê? Porque o Estado é laico, você não pode estar demonstrando aí, né, sua religiosidade, porque ofende a não religiosidade das outras pessoas ou outra religiosidade de outras pessoas. Mas a questão está, nosso amigo aqui, diante da maioria, diante da jurisprudência, ele vai estar errado sim. Por quê? Porque o artigo 3º, ele diz lá que constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício do culto religioso. Então, bora lá, vamos anotar aí, vamos ver aí o que fala aqui. Ato irregular, ato regular, pois cabia a ele, como agente público concursado, da eficácia ao preceito constitucional da laicidade estatal. Mas está errado, viu, pessoal? Por conta do artigo 3º.
Está errado, ele não poderia fazer isso, porque aí vem o artigo 3º da lei que a gente leu, mas também o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, que diz: é inviolável a liberdade de consciência e é inviolável a liberdade de crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença e do livre exercício dos cultos religiosos. E garantida a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá certo? Então, letra A realmente está incorreta. Letra B, abuso de autoridade por ter atentado contra a liberdade de consciência e de crença. Realmente, não é? Pelo artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade e pelo artigo 5º, inciso 6º, letra B é a correta. Letra C, crime de injúria. Não tem nada a ver, não houve uma ofensa, não é? Ao aspecto físico ou qualquer outro aspecto do indivíduo. Então, não cabe aí o artigo 140 do Código Penal. D, infração disciplinar por entender-se nos locais e horas de trabalho e palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Nada a ver. Né? E é ato regular, pois é dever de ofício do técnico judiciário da Justiça do Trabalho apresentar-se decentemente trajado em serviço ou com uniforme que foi destinado. Tem nada a ver, não é? A infração disciplinar na letra D, só porque o cara estava com o crucifixo e nada a ver por ato irregular, pois é dever do técnico judiciário apresentar-se decentemente trajado de serviço ou com uniforme que for destinado para cada caso, podendo exigir o mesmo dos jurisdicionados. Então, nada a ver, não é? Que o nosso amigo aí, agente técnico judiciário, não é? Da Vara do Trabalho fez com um cidadão. Por quê? Porque, apesar do Estado ser laico, mas você tem o direito, segundo o artigo 5º, inciso 6, de professar qualquer fé, que é a liberdade de crença. Muito bem, meus amigos, terminamos aí mais um bloco de leis, desta vez abuso de autoridade. Como sempre digo para vocês, amigo concurseiro, galerinha concurseiro, tenha sempre fé, olha aí, força e foco. Um abração e um beijão do professor Emanuel e até mais!